Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira, trazendo para todos nós os nossos grãozinhos no caminho, a leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Nós temos esse grande defeito ainda, de olhar o outro antes de olhar para a gente, de ver o defeito no outro antes de ver o nosso próprio defeito. Isso é próprio do nosso orgulho ainda. Enquanto a gente tiver esse orgulho, a gente vai continuar fazendo isso, continuar vendo no próximo um defeito que a gente não vê na gente, a gente não enxerga na gente, mas que às vezes em nós é muito maior do que no próximo. Mas o nosso orgulho não deixa a gente ver isso, Então nós temos que dissipar esse orgulho que a gente carrega na gente, certo? Aí sim nós vamos poder chegar no nosso irmão e ver o que é que tem e o que é que nós podemos fazer para ajudá-lo. Ao invés de ficar julgando, criticando, e sem procurar nos livrar primeiramente dos nossos erros. Então é muito mais fácil eu ver em um irmão o defeito dele do que eu ver no o meu grande defeito. Muito mais fácil, Então enquanto a gente estiver pensando assim, a gente vai continuar estacionado. A gente não vai crescer. Vamos procurar então, meus irmãos, enxergar dentro da gente primeiro o erro, o que está impedindo o nosso crescimento, a nossa melhora, antes de julgar o irmão, antes de criticar o irmão que está aqui perto da gente, porque é mais fácil a gente fazer isso, É a gente ver o defeito de alguém e criticar, antes de olhar no espelho e ver o nosso defeito, Antes de olhar para dentro e nos enxergarmos primeiro. Vamos mudar isso que a gente vai conseguir crescer um pouquinho. Questão hoje do Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 6, Vida Espírita, questão 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes, seu estado é definitivo.
Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente, à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, ou espíritos puros, perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Então, os espíritos que são puros já não podem ser considerados como espíritos errantes, porque eles já estão num estado definitivo. Como o espírito não regride, Como o espírito não regride na sua escala, já atingiram a escala de pureza, então eles não têm mais a necessidade de reencarnação, certo? Eles já têm um estado definitivo. Eles não estão aguardando mais, como os espíritos errantes, uma nova encarnação. Tá bom? É assim que funciona, E encarnados são aqueles espíritos como nós, hoje estamos aqui na Terra, ligados a um corpo físico. Então, espíritos errantes são aqueles que estão aguardando uma nova reencarnação. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Graças a Deus, aprendemos mais um pouquinho essa definição, principalmente aqui dos espíritos, que gera certa confusão. E graças a Deus, Deus nos permite estarmos aqui mais uma vez. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de novo. E eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração.